Olá, queridos, sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre 3 verdades e 3 mitos sobre ansiedade. Alguns deles eu escolhi baseado nas perguntas que vocês colocam aqui nos comentários dos outros vídeos que eu acredito que precisa ser bem esclarecido. Se é a sua primeira vez aqui nesse canal, eu sou a doutora Ana Luísa Aguiar, sou médica psiquiatra e convido você a fazer parte dessa grande comunidade aqui de saúde mental, para depois você dar uma olhada nos outros vídeos que eu já falei aqui. Então, clica no botão vermelho, ativa o sino das notificações enquanto o Bruno roda a vinheta. Bom, a primeira verdade que a gente precisa falar hoje é que quadros de ansiedade podem imitar doenças orgânicas, doenças físicas, aquelas que dá para você examinar e diagnosticar, e vice-versa. Na parte 1 disso, quando o quadro de ansiedade imita, é, por exemplo, um experimentado por vários de vocês, que é a palpitação. A palpitação é essa que é uma pessoa muito ansiosa, muito hiperreativa, que a gente chama, hiperreativa pensando na hiperreatividade cerebral de um quadro ansioso, ela apresenta por aumento de cortisol, hormônio do estresse, noradrenalina, e isso pode acelerar o coração. Falei isso já no vídeo sobre palpitação, que vai estar aqui no card, desse lado ou desse lado, que o Bruno vai colocar para vocês, em que eu explico sobre o motivo dessa aceleração. Então a pessoa fica muito ansiosa ou mesmo numa crise de pânico e parece que ela tem um problema cardíaco, e inclusive faz com que ela procure médicos com muita frequência, faz diversos eletrocardiogramas, pede para o médico diversos exames cardíacos porque ela acredita que a ansiedade não justifica aquele sintoma. E o inverso também é verdadeiro. Alguns pacientes podem ter quadros, por exemplo, de hipertireoidismo, podem ter também uma arritmia real que faz com que ele perceba alteração do ritmo cardíaco, e por isso eu sempre falo que tem que excluir a causa cardíaca, excluir a causa orgânica evidente, para que você possa dizer que se trata do quadro de ansiedade. Frequentemente, pacientes com alteração de tireoide para hipertireoidismo, um aumento da produção, um aumento do T3, que é um hormônio tireoidiano, faz com que o metabolismo fique acelerado. E nessa aceleração também pode ter palpitação, e essa agitação, com outros sintomas, inclusive, que a pessoa pode apresentar, isso imitar um quadro ansioso. Por isso que eu sempre falo, quando a gente está falando de quadro de ansiedade, uma sintomatologia física muito presente, é importante que, na suspeita de outras coisas, que essas coisas sejam avaliadas, que os exames sejam pedidos, para que se exclua outras possibilidades. Então, a primeira verdade é que tanto um quadro de ansiedade pode imitar uma doença física, como uma doença física pode imitar um quadro de ansiedade, certo? A segunda verdade diz respeito ao prejuízo. Transtorno de ansiedade não tratado gera prejuízo físico e cerebral. Do que exatamente eu estou falando? Quadros de ansiedade, como vocês já podem ter visto em outros vídeos, e se você não viu, convido você a assistir, inclusive um vídeo que eu falo aqui de intestino, nutrição e emoções, que os quadros hoje a gente sabe que tem um componente inflamatório muito importante. E esse componente inflamatório, ele é tanto aqui na parte de baixo do corpo, como as pessoas entendem, como cerebral. Existe uma neuroinflamação cerebral em quadros psiquiátricos. E essa neuroinflamação é importante que a gente entenda como também de repercussão sistêmica e vice-versa. Na verdade, é o sistema inflamando o cérebro. E aí, a gente tem que pensar que, nesse processo, há uma repercussão física de sofrimento corporal. Por exemplo, uma pessoa que tem um quadro de ansiedade, tem aumento de cortisol, o nosso hormônio de estresse que eu citei antes, o cortisol altera o metabolismo, por exemplo, da glicose, da insulina. Por isso que é bem comum a pessoa ter
dificuldade de perder peso ou aumentar de peso quando o quadro é mais antigo. Claro que tem pessoas que perdem o apetite quando ansiosas, expliquei no vídeo sobre apetite e ansiedade, que você pode assistir depois, vai estar aqui no card, mas prevalentemente nós temos uma alteração nesse metabolismo de insulina, glicose, recrutamento de glicose para energia. Isso é muito importante, porque quando a gente está falando dessa alteração metabólica, a gente está falando de um prejuízo no corpo inteiro. Uma coisa extremamente importante é que alguém que fica ansiosa o tempo todo, ela está com uma ativação cardiovascular o tempo todo. Isso é um sofrimento para o sistema inteiro. E a gente tem que reduzir o sofrimento do nosso corpo para melhorar tanto nosso estado atual quanto a qualidade da nossa vida a médio e longo prazo, inclusive a qualidade cerebral. Se você sofre com quadro de ansiedade, você tem um prejuízo da qualidade de vida. E se você tem um prejuízo hoje da capacidade de fazer as coisas, de se concentrar, de se focar, você está em sofrimento. E não é só uma percepção de sofrimento, porque tem a percepção psicológica do sofrimento, mas o seu corpo também está em sofrimento. Então, transtorno de ansiedade não tratado gera um prejuízo físico, um prejuízo cerebral. Por isso que tem que tratar e cuidar, e esse também é o sentido desse canal. Terceira verdade extremamente importante que a gente precisa lidar é que ansiosos podem ter tristezas na oscilação de humor e não significa que a pessoa também tem um quadro de depressão, porque às vezes a pessoa imagina, hoje eu tô mal, eu estou deprimido, né? Não significa isso, tá? Já vi várias pessoas falando isso e isso é uma coisa que a gente tem que diferenciar. Um quadro de depressão tem marcadores específicos durante 4 semanas para você fechar esse diagnóstico, mas é comum que em quadros de ansiedade as pessoas tenham oscilação de humor e também de ânimo, de prazer em fazer as coisas ali naquele dia por exaustão, especialmente porque, incluindo a ansiedade generalizada, o pânico, por exemplo, especialmente quem tem agorafobia, né, o medo de ter crise frequentemente, a pessoa vive em uma estafa, um cansaço, né, o tempo todo, porque é exaustivo esse processo. Daí a importância também do tratamento, que isso é uma demonstração de sofrimento corporal. Mas ter a tristeza não significa que o quadro depressivo está junto. Não que ele não possa estar, mas também não significa que é. Certo? Agora a gente vai falar sobre mitos. Mitos a respeito dos quadros ansiosos. E o primeiro mito é: todo ansioso precisa de remédio. Isso é um mito. Nem todo quadro de ansiedade precisa de remédio para ser tratado, incluindo remédio natural, incluindo fitoterápicos, incluindo tudo isso que a gente tem de aparato para tratar. Existem quadros que melhoram com psicoterapia exclusivamente. Existem quadros que melhoram com psicoterapia e exercício físico regular. Existem trabalhos comparando o exercício com antidepressivo no tratamento de ansiedade com resposta igual, em quadros mais leves, não em quadros graves. Então, nem todo quadro necessariamente vai exigir um medicamento. Existem melhoras também em pacientes que fazem meditação mindfulness e quadros muito bem marcados, porque a meditação ela altera a morfologia cerebral, ela altera realmente o seu cérebro. E algumas pessoas, com essas estratégias, melhoram o quadro, incluindo melhora alimentar. Algumas pessoas nunca utilizaram nenhum tipo de medicamento ou de ansiolítico, fazendo mudança de hábito de vida, somado a exercício, ou fazendo psicoterapia, somado a essas outras coisas que eu já falei, melhoraram sem precisar de nenhum medicamento. Então, a ideia do medicamento é para quadros moderados a graves, quadros em que o sofrimento está muito grande, que você avalia como sendo um grau
de ansiedade que precisa de uma intervenção mais rápida, porque está comprometendo a funcionalidade daquela pessoa, a capacidade de viver, a capacidade de dormir, a capacidade de conversar, de focar, de prestar atenção, de produzir na sua vida como um todo, seja em casa, seja no trabalho. Então, essa avaliação da necessidade do uso de medicamento, ela exige que se observe esses níveis de comprometimento, tá bom? Então, nem todo mundo, mesmo que diagnosticado com transtorno de ansiedade, vai precisar de medicamento, certo? Segundo mito, uma vez iniciado um medicamento, nunca mais a pessoa para de usar. Isso não é verdade, gente. Não é verdade, tanto pensando em protocolos de tratamento, quanto nos graus, né, de quadros ansiosos. Tem pessoas que usam remédio mesmo, estou falando aqui do alopático. Pessoas que usam remédio por muito tempo, existem pessoas que tomam remédio por muito tempo. Existem pessoas que tomam por um curto período e ok, parou, mudou de tipo de tratamento e tá tudo certo, também. Existem pessoas que precisam fazer trocas medicamentosas porque o tratamento não deu certo e ela tem indicação de remédio? Tem. Tudo é muito variável. Eu tenho pacientes que iniciaram com medicamento, já fizeram a transição para o natural e hoje estão só com suplemento. Eu tenho pacientes que iniciaram medicamentos, fizeram a transição, hoje estão fazendo só psicoterapia e não fazem, vejo uma vez por ano. Existem pacientes que tomaram por um período bem curto e depois ficaram e estão tomando fitoterápicos, suplementos, né, coisas que a gente utiliza para acalmar. Existem diversos casos. E aí eu aproveito para a gente desmistificar aquela ideia de que é condenatório, né, precisar de um medicamento, porque tem gente que pensa isso, né? Que nossa, agora eu preciso de um medicamento, nunca mais eu vou sair dele. Essa não é uma realidade, mas é uma realidade para muita gente. Por que que a realidade de que nunca mais eu vou sair dele pode ser a de muita gente? Porque às vezes, gente, existem fatores estressores que são contínuos na vida daquela pessoa e ela não conseguiu tirar, não conseguiu fazer mudanças. Existem pessoas que não fazem mudanças no tipo de alimentação, na maneira como ela observa aquilo que ela come, aquilo que ela consome diariamente. Existem pessoas que vivem em ambientes difíceis, ansiogênicos, né, ambientes abusivos, uma série de coisas. E eu tô falando isso porque muita gente condena aquelas pessoas que têm necessidade de usar um medicamento, mas nunca questionou por que que ela não conseguiu tirar, se ela tem que tirar, quando, as possibilidades que essa pessoa tem. Então, toda realidade tem desafios que quem não está naquela realidade pode não conseguir ver. Então, para você, eu já falei em outros vídeos aqui, para você que usa, não se condene, mas faça o possível para usar estratégias complementares que possam gerar possibilidades para você de sair do medicamento, claro, junto com o seu médico. Mas você que viu alguém tomando e sabe que existem outras possibilidades, não condene essa pessoa por tomar, ajude-a a entender e perceber que existem outras possibilidades, mas compreenda a realidade dela. Porque tem gente que tem diferentes acessos na vida e vão lidando com as ferramentas que tem. E é importante que a gente compreenda isso, porque a gente se coloca um pouco mais no lugar do outro e consegue acolhê-lo melhor, perceber melhor aquela realidade, antes de condenar tanto você quanto o outro, tá? Esse é o segundo mito. E o terceiro mito que a gente vai falar hoje é: vou surtar na hora da crise de pânico. Esse mito, inclusive, eu já fiz um vídeo exclusivo sobre ele, que não é possível surtar em uma crise de pânico. O surto que a gente entende na psiquiatria é o surto psicótico, é uma alteração do conteúdo do pensamento em que a pessoa tem delírios, alucinações, tem desorganização do comportamento, né? Delírios e alucinações, imagina aquela conversa
sem nexo, sem sentido, né, que a gente chama de discurso desconexo. E quem tem crise ou iminência de crise tem um medo absurdo de perder o controle, tem um medo absurdo de perder o próprio juízo de realidade. Mas isso faz parte do medo da crise. Não é uma realidade que isso vai acontecer, porque são questões psíquicas diferentes. A gente está falando de quadro de humor quando a gente está falando de ansiedade. No surto, a gente está falando de quadros de alteração do conteúdo, do pensamento. Então, isso não acontece. Certo? Se você acredita que esse vídeo ajudou você a compreender mais sobre isso, clica no curtir para que o YouTube entenda que esse vídeo ajuda as pessoas, compartilha esse vídeo com seus grupos, manda para frente e inscreva-se nesse canal se você não está inscrito e eu aguardo você em nosso próximo vídeo. Até lá!